Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. É um texto bem conhecido. Fala sobre um breve relato acerca do reinado de Josafá. Capítulo 22 do primeiro livro dos Reis, do versículo 41 ao 49. Vocês encontraram, hein? Amém? Diz assim o texto, 41, versículo 41 do capítulo 22. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá, no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. A sua mãe se chamava Azuba, filha de Sílio. E ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia os altos não se tiraram deles. O povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. E então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Amém, queridos? Em Ezion-Geber. Ezion-Geber, meus irmãos, é na verdade o nome de uma cidade portuária que fica na extremidade norte do Golfo de Acaba, junto ao braço meridional do Mar Vermelho. Na época da monarquia hebraica, o lendário rei Salomão, ele constrói nesta cidade de Ezion-Geber alguns portos, de onde saíram as expedições para as terras de Ofir. Naquela época, historicamente, Ofir era uma terra que produzia muito ouro, era uma terra próspera, no que tange diz respeito ao ouro. E Salomão constrói esse porto, ou alguns portos em Ezion-Geber, de onde saíram as expedições para as terras de Ofir. Mas com a divisão do reino, isso se deu no finalzinho do século IX a.C., essa cidade de Ezion-Geber, ela permaneceu durante um bom tempo esquecida. Os portos foram desativados. Mas agora, o texto que lemos diz que Josafá, um dos melhores reis do lado sul do reino, ele decide reativar os portos. Ele então constrói uma frota marítima no intuito de retomar as expedições para as terras de Ofir e enriquecer os cofres do lado sul do reino. Mas infelizmente esse texto que lemos diz que os planos de Josafá de buscar ouro nas terras de Ofir não se tornou uma realidade, porque de uma forma ou de outra esses navios, ou seja, a tropa que fora construída para tal finalidade, ela se quebrou, eles se partiram, afundaram nas águas de Ezion-Geber. Eu lendo esse texto aqui, eu pude fazer um paralelo com muitos de nossos sonhos, planos, projetos e tudo aquilo que nós desejamos ardentemente, mas que infelizmente de uma forma ou de outra acaba não se tornando realidade. São sonhos que não se tornam realidade, são projetos que nem ao menos acabam saindo do papel, e a gente fica assim frustrado, a deriva, a expectativa de que um milagre possa reverter a situação a qual nos encontramos. Josafá, é bem provável que ele se decepcionou e frustrado, ele ficou ali sem saber o que fazer, porque haja visto uma tropa inteira construída para a finalidade de buscar ouro se quebrou e afundou nas águas de Ezion-Geber. E às vezes nós estamos assim também, frustrados ao longo de nossas vidas, decepcionados com alguma coisa que a gente não consegue realizar. E
a gente busca, mas infelizmente parece um horizonte utópico, ou seja, a gente corre em busca daquilo, mas nunca alcançamos. E muitos de nós às vezes ficamos assim, frustrados, decepcionados. Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você entrou aqui e tudo aquilo que você projetou para a sua vida, para o seu futuro, para o seu casamento, para a sua família, assim como os barcos os navios de Josafá que se quebraram, que afundaram nas águas de Ezion-Geber, talvez o mesmo tenha acontecido com você. Mas se você confiar em Deus, se você depositar no Senhor toda a sua confiança, eu tenho certeza que, ainda que as coisas não aconteçam de acordo com as suas expectativas, Deus é poderoso para ainda fazer um milagre acontecer na sua vida. Mas hoje eu gostaria de falar a respeito de alguns fatores prejudiciais que podem fazer com que esses navios naufraguem, venham a pique, ou seja, afundem nas águas da vida, semelhantemente aos navios de Josafá nas águas de Ezion-Geber. A Bíblia aqui nesse texto, ela omite o fato a razão pela qual esses navios eles afundaram. A Bíblia diz simplesmente que eles afundaram, mas a gente pode utilizar aqui alguns fatores determinantes para que esses navios eles se quebrem e afundem. O primeiro deles nós podemos intitular como sendo o excesso de peso, ou seja, tudo aquilo que sobeja, porque naquela época uma das principais razões pelas quais a maioria dos navios eles naufragavam era justamente esse, era o excesso de peso que eles levavam sobre a proa. E esse era um procedimento comum, era até um procedimento padrão, utilizado pela maioria dos tripulantes do passado. Quando eles tinham a sensação de que o navio onde eles estavam corria um risco, um sério risco de naufragar, de vir a pique, eles tomavam essa atitude, ou seja, eles se livravam de todo o peso que estava ali no convés. E o livro de Jonas, que até o bispo citou aqui nessa noite, fala acerca disso. Jonas, capítulo 1 e capítulo 2, melhor dizendo, do versículo 1 em diante, diz que aqueles homens, temendo pela própria vida, eles começaram a se livrar de todo o peso que estava ali sobre o casco do navio, no intuito de tentar aliviar aquela embarcação, tornar o navio um pouco mais maleável, a fim de suportar a fúria daquela terrível tempestade. E no âmbito espiritual, se a gente fizer um paralelo e transportarmos essa realidade vivida no passado para as nossas vidas em Deus, nós vamos chegar à conclusão que é mais ou menos assim também, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 1, disse que nós cristãos devemos tomar muito cuidado com o pecado que tenazmente nos assedia, e nós precisamos vigiar, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E ele nos dá uma recomendação interessante. Ele diz que nós devemos nos livrar de todo o peso, de tudo aquilo que excede, segundo a tradução do Novo, a NVI, a tradução do Novo Testamento da NVI. Ele diz que nós devemos nos livrar de todo o peso em excesso, de tudo aquilo que sobeja. Eu particularmente creio que quando o autor aos Hebreus fala acerca desse peso que eu e você devemos necessariamente, obrigatoriamente nos livrarmos dele, representa todo esse embaraço, esse peso, esse estresse, essa carga emocional que infelizmente nós levamos em nosso dia a dia. Nós precisamos, na verdade, nos livrar de tudo aquilo que possa ser traduzido como preocupação excessiva, seguindo aquele exemplo de Pedro, que nos recomenda, dizendo o seguinte: olha, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O salmista Davi, ele disse: olha, eu me deito e durmo, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Em outras palavras, eu sei que eu tenho problemas, dificuldades, talvez as circunstâncias que levaram Davi a escrever esse salmo tão sereno. Nós outros
foi o fato dele ter que enfrentar no seu dia a dia inúmeras adversidades, mas ele, confiante no Deus a qual servia, estava dizendo, sossegado, tranquilo, sereno, calmo: olha, eu sei que amanhã eu vou acordar e vai ter mais um gigante aí para derrubar, mas e daí? Eu deito e durmo porque o Senhor tem cuidado de mim. Provavelmente amanhã vai ter um leão, um urso querendo me devorar, e eu sei que eu vou ter que enfrentá-los, mas e daí? Eu tenho confiança no Deus que tem cuidado de mim. Eu sei que amanhã talvez exércitos estrangeiros virão para tentar me destruir, mas eu estou convicto de que em Deus eu descansarei, porque Ele tem cuidado de mim. Então é isso, nós precisamos fazer esse paralelo, comparar nosso plano existencial com isso, com um grande navio, com um barco que está ali indo em busca de um porto feliz, atracar em um porto que nos proporcione segurança. Mas a viagem, nós sabemos que ela não é tranquila, muitas avarias, enfim, tempestades, provações, dificuldades, tudo isso e muito mais virá no intuito de tentar afundar os nossos navios. Agora, se nós somarmos a isso, ou seja, se fizermos uma somatização de tudo aquilo que nos rodeia, no que diz respeito a essa carga emocional excessiva que levamos no dia a dia, aí o peso será insuportável. E tem pessoas que infelizmente não conseguem fazer essa separação, não conseguem separar isso tudo. Não, eles, como uma grande esponja, eles vão absorvendo tudo aquilo que a vida lhe joga no rosto, tanto de bom quanto de ruim. Infelizmente ele não tem a capacidade de ir processando tudo isso. E o que acontece? Ele vira uma panela de pressão. Chega uma hora que o cara não aguenta mais, chega uma hora que ela já não suporta mais. Se Sigmund Freud fosse vivo hoje, é bem provável que ele não iria abrir um consultório de psicanálise, não, ele abriu uma igreja para tratar de tantos crentes que vivem estressados, de cabeça quente, que fazem dos coitados dos pastores verdadeiros psicanalistas, psicoterapeutas, fazem dos bancos da igreja divãs, onde ele quer ser tratado, ele quer que a palavra fale no seu emocional, ele quer ser tratado em suas doenças psicomáticas ou não, mas ele não entende que isso aqui, que igreja, é para pregar a palavra de Deus, que igreja é para se falar de Jesus, da graça que liberta. Esse processo aí que você precisa realizar, é um processo seu, é você que tem que se livrar de toda essa carga emocional, desse estresse, dessa preocupação toda. Não, a igreja não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque isso aí depende de você, é você que escolhe ser feliz ou não. Às vezes nós pedimos felicidade a Deus e pedimos errado. Deus nunca vai te dar a felicidade, Deus vai te dar meios para você ser feliz. Deus, ele nunca vai dizer: olha, eu dou a você felicidade. Não, Deus vai te dar meios para que você tire desses meios a felicidade. Porque eu conheço um monte de gente por aí que tem grana dessa, mas não é feliz. Eu conheço gente que tem o mundo aos seus pés, mas ele não consegue se socializar, ele vive recluso, fechado, num mundinho exclusivista que é só seu, não tem felicidade alguma. Então felicidade é você quem faz. Não depende de você processar tudo aquilo que o mundo lá fora joga em cima de você e tirar apenas coisas boas. Mas tem gente não, que fica acumulando, fica colocando tudo dentro do barco. Aí chega uma hora que o peso está insuportável, e aí, meu irmão, vai afundar. Então cabe a você se livrar de todo esse peso, de toda essa preocupação. Faça como disse Pedro: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, se Deus tem cuidado de você, você está se preocupando à toa. Ele tem cuidado de você. Então diga, dê essa recomendação, meu irmão que está ao seu lado. Diga: meu irmão, antes que esse navio aí afunde, comece a se livrar de todo esse peso aí. Antes que esse navio afunde, naufrague, comece a se livrar de todo esse peso.
Mas tem gente que tem uma facilidade absurda de acumular aquilo que só sufoca a sua espiritualidade. Eu me lembro até de uma didática utilizada por uma professora lá nos Estados Unidos. Ela pediu que os alunos do primário que ela ensinava, que na aula seguinte todos eles, cada um deles trouxesse 1 quilo de batatas cada um. E eles assim fizeram. Na aula seguinte estava todo mundo lá, aquela meninadinha levando aquele sacão de batatas e tal. Aí a professora disse: olha, a aula de hoje consiste a saber no seguinte: vocês vão pegar uma caneta e vocês vão escrever em cada uma dessas batatas que vocês trouxeram o nome de um sentimento adverso, ou seja, rancor, ódio, mágoa, enfim, amargura, inveja. Vocês vão escrevendo. Eles escreveram e tal, acharam bacana aquela coisa toda, até divertido, de certa forma divertido. Depois, quando eles terminaram, a professora disse: agora vocês vão guardar nos sacos essas batatas, e amanhã, na aula seguinte, eu gostaria que vocês as trouxessem novamente. Assim se deu. E por incrível que pareça, foi assim a semana inteira. Acabava a aula, o professor dizia apenas: amanhã vocês tragam novamente as batatas. E foi a semana inteira. Isso já estava causando um desconforto em toda a sala, porque as batatas, algumas delas, estavam apodrecendo, e aquele cheiro fétido tomando todo o ambiente. E os meninos, tadinhos, sem coragem de tomar uma iniciativa e perguntaram por que daquele calvário, de todos os dias trazer um saco de batatas nas costas. De modo que um deles lá tomou coragem, levantou as mãos. Sempre tem que ter um, né? Ele levantou as mãozinhas e disse: professor, disse: pois não, até quando a gente vai ficar carregando esse saco de batatas aqui? Eu, por exemplo, não aguento mais, as minhas já estão todas estragando. O professor disse: eu pensei que vocês nunca iam perguntar. Vocês querem se livrar dela? Lógico, professor, é óbvio. Então vem cá. Ela pegou um grande cesto e disse: um a um vocês virão aqui e vão se livrar dessas batatas. Mas eu gostaria que vocês, quando estiverem se livrando delas, que vocês se lembrassem do que escrever em cada uma delas, e na proporção, na medida em que vocês forem se livrando dessas batatas, vocês vão tendo a noção de que um sentimento ruim também vai indo embora. Eles foram ali jogando, uma batata escrita nela rancor, uma outra estava escrita inveja, numa outra estava escrito amargura, e eles foram se livrando de todas aquelas batatas. E a professora terminou dizendo: está vendo como o ambiente ficou muito melhor sem aquelas batatas que vocês ficaram carregando durante um bom tempo. E às vezes nós estamos assim também. Essa didática, ela precisa ser exercida por cada um de nós no nosso dia a dia, porque às vezes nós não passamos de crianças mimadas e crescidas, que estamos como essas crianças aqui, carregando sacos e sacos de batatas nas costas, e a gente fica ali carregando tudo aquilo, toda aquela carga, aquele peso emocional, e às vezes a gente acaba trazendo isso até para a igreja, para o ambiente de trabalho, para dentro de casa, porque ficar ao lado de uma pessoa amargurada, você viu como é chato, como é ruim, é difícil você ficar ali ao lado de uma pessoa amargurada. Eu, por exemplo, quando eu estou do lado de uma pessoa amargurada, eu prefiro me distanciar dela, porque esse mau humor acaba influenciando outras pessoas, o ambiente é tomado, e às vezes a gente traz isso até mesmo aqui para a igreja, para esse ambiente tão maravilhoso. Aí o pastor diz: irmãos, parece que hoje o culto está pesado, e é lógico que está pesado, e os culpados somos nós, que estamos lá carregando aqueles sacos de batatas nas costas. Mas hoje, em nome daquele que vive, eu gostaria que você começasse a se livrar de todas essas batatas. Até quando você vai ficar carregando isso aí, esse sentimento de amargura, de rancor, de ódio? Não permita que o Espírito Santo de Deus comece a limpar o seu coração, comece a trabalhar dentro de você, comece a processar tudo isso e arrancar, porque você está afundando espiritualmente. Faz da própria existência um pouco de teatro, está aí fingindo que está tudo bem, mas o coração lá dentro está cheio de ódio, de amargura. Eu não suporto o fulano de tal, eu não suporto a irmã fulana, eu não suporto esse, aquele lá na firma, aquele sujeito. Meu irmão, libere perdão, comece a se esvaziar de tudo isso, comece em nome de Jesus a processar todo esse mal que você ainda tem levado dentro do seu coração.
Pergunte à pessoa que está ao seu lado: até quando você vai ficar carregando essas batatas aí? Diga a ele: pelo amor de Deus, se livre dessas batatas aí. Isso aí tem feito mal para você. Isso aí está fazendo mal para você. Então se livre desse peso. Se livre dessa amargura que está aí causando essa dor, essa angústia dentro de você. Vem culto, vai culto, e você aí, essa ferida não cicatriza. Mas o responsável disso é você mesmo, que fica aí cutucando isso aí, não deixa que se cicatrize. Marca, vai ficar. Cicatriz, é evidente que sim, é lógico, vai ficar. Mas e daí? A ferida tem que fechar, mas você não consegue. Esse mal que você tem guardado aí, nessa noite libere perdão. Libere perdão. Nessa noite arranque de dentro de você esse peso, porque querendo ou não, o seu barco está afundando espiritualmente, e Deus, Ele não quer que isso aconteça. Segundo fator que contribui e muito para que muitos navios por aí se quebrem e naufraguem, semelhantemente aos navios de Josafá nas águas de Ezion-Geber, são os ventos contrários. Porque naquela época, as grandes naus, elas não dispunham de motores elétricos, não. Isso é um privilégio da sociedade contemporânea, de nós que desfrutamos dessa tecnologia toda. Naquela época não. O motor das grandes naus eram os ventos que impulsionavam as velas e consequentemente impulsionavam, direcionavam os navios, davam força para que eles cruzassem os mares, os oceanos. Mas topar de frente com um vento contrário era traduzido pelos tripulantes do passado como um mal terrível, porque um vento contrário, saiba você que ele tinha o poder de virar o barco, de fazer com que um navio naufragasse, independente do porte, grande ou pequeno. Um vento contrário tinha o poder de derrubar um navio. E na vida espiritual é assim também. Quantos de nós somos derrubados? Quantos de nós estamos afundando e naufragando porque batemos de frente com um vento contrário? Estes ventos contrários representam aquilo que a gente não está esperando. São processos, lutas, dificuldades que vêm, mas não mandam recado, não vem pelo correio. O carteiro não manda lá correspondência, vem quando você menos espera. Costumo dizer em casa que filho meu só fica doente quando a gente está lá no vermelho. Eu costumo dizer lá em casa que quando a gente está mais liso que quiabo ensaboado, aí o menino meu inventa de ficar com gripe, de ter dor de dente. Eu até falo: Deus, semana passada estava bem, estava até sobrando um dinheirinho, uma graninha aí, e estava até chupando sorvete, e agora, uma semana depois, é que inventa de ter gripe, é que inventa de ter dor de dente. Mas é assim, um vento contrário, você não sabe a hora, o momento em que ele chega, porque ele não manda aviso. Você vê o vento, não, você apenas sente a sua ação. E as provações na vida do cristão é assim também. Então você precisa estar preparado para isso, porque tem gente que infelizmente está iludida em nosso meio e acha que uma vida com Deus será uma vida apenas de vitória, de bênção, de conquista. Não, o evangelho triunfalista conseguiu embutir na cabeça de muita gente que uma vida com Deus é uma vida apenas de bênção, de conquista, de vitória. Mas não é bem assim. O próprio Jesus disse: minha gente, é o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês serão provados, perseguidos, muitas lutas virão, mas tem um porém: vocês serão mais do que vencedores, diz as Escrituras. Vocês serão mais do que vencedores. Sabe o que significa ser mais do que vencedor? É vencer e triunfar mesmo diante das circunstâncias adversas. Mesmo quando você tropeça e cai, o inimigo, seu adversário, olha, zomba de você e diz: está caído, e você diz: não, isso aqui é passageiro, é momentâneo, porque eu me levantarei, porque mesmo na luta, no chão, na prova, na lona, eu sou mais do que vencedor. Eu sei que lutas virão, adversidades virão, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido.
vai me desamparar. Eu sei, mas vento contrário todo mundo aqui enfrenta, e os ventos contrários são terríveis. Então o que eu quero dizer a você, eu quero dizer a você que você tem que estar preparado para enfrentar esses ventos contrários. Você tem que estar preparado, tem que ser um bom marinheiro, tem que estar ali segurando os remos, tem que estar sempre disposto a passar por isso, por essas lutas, disposto, de cabeça erguida, porque se faz um bom tripulante assim, quando ele tem experiência necessária de lidar com as adversidades da vida. Muitas pessoas aí, o primeiro vestígio de dificuldade, desistem, abandonam a igreja. E tem outros que eu admiro a perseverança deles. Ele está passando uma luta tão grande, mas quando você encontra ele e você pergunta a ele: e aí, meu querido, como é que está? Ele olha para você com aquele ânimo todo e diz: oh, meu irmão, vai tudo bem, em nome de Jesus Cristo. Estes são os tripulantes experientes que estão passando por esse vento contrário, essa ventania toda, mas eles estão ali crendo que o Senhor é poderoso para fazer um milagre. Tem uma passagem em Lucas 8 tão interessante que fala acerca de um vento contrário que açoita o barco onde Jesus estava. E Jesus, ele esgotado, humanamente falando, ele estava esgotado fisicamente. Já visto, ele passou uma tarde inteira pregando, e já no comecinho da noite dá uma ordem aos seus discípulos dizendo: olha, prepara um barquinho aí, eu preciso ir lá para o outro lado, eu preciso de descansar um pouco. E os discípulos, obedecendo a voz de Jesus, assim o fizeram, prepararam lá um barquinho. Jesus, tão esgotado fisicamente, tão cansado que ele estava, ele pega um travesseiro. Veja que interessante, uma passagem que revela um dos lados mais humanos de Jesus, porque esse evangelho que tenta mistificar Jesus e fazer dele alguém que está divorciado de nossa realidade, eu não aceito. Eu prefiro assim um Deus que se identifique conosco. Eu prefiro um Deus que assume forma de homem, e ele se relaciona com gente simples, pecadores, pessoas que estavam ali desorientadas, sem rumo. Eu, quando leio as Escrituras, eu confesso a vocês que me identifico não com os poderosos das páginas da Bíblia Sagrada. Eu, por exemplo, quando leio Davi, por mais que a história daquele homem me inspire, eu não me vejo como um derrubador de gigantes. Quando eu leio as Escrituras, por mais que a fé de Abraão seja tocante no que diz respeito à coragem de oferecer o próprio filho em sacrifício, eu não me vejo como um pai da fé. Eu, quando leio Gideão, por exemplo, eu não consigo fazer um paralelo entre a minha coragem e a coragem de um sujeito que liderou 300 homens contra um exército inumerado. Eu, quando leio as Escrituras, por mais que Tiago tenha escrito que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que as minhas, eu não me vejo como um espírito orando a Deus e pedindo fogo do céu. Não, talvez seja uma debilidade, uma deficiência, uma limitação minha. Mas quando leio as Escrituras, me identifico muito mais com gente simples, como Ródio, Fé e Aristarco, Epáfras. Eu me identifico, por exemplo, muito mais com Paulo do que com Pedro, que andava sobre as águas. Me identifico com Paulo porque um homem que faz o que ele fazia, que fez o que ele fez, que realizou as obras que realizou, mas ainda teve a coragem de confessar, de falar abertamente, escrever inclusive em suas cartas e mandar para que todos pudessem ler que ele era um cara que sofria da síndrome de ambivalência. Ambi de dois, valência do latim valente, ou seja, dois valentes lutando dentro de mim, um me puxando para fazer o mal, outro me puxando para fazer o bem. E o bem que quero fazer, disse Paulo, eu não consigo, e o mal que não quero fazer, às vezes acabo fazendo. Ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação? E ele pede para ser um pouco mais forte, de modo que Deus disse: não, você vai ficar fraquinho assim, do jeito que você é, porque o meu poder se aperfeiçoa em cima da sua fraqueza. É esse lado humano de Jesus que me toca, esse lado que ele se identifica conosco, com cada um de nós. Ele cansado, pega um travesseirinho, bota lá
na proa daquele barquinho, reclina a cabeça e torna um sono profundo. De modo que Lucas diz que eles foram açoitados de um vento, e não era um vento comum, era um vento contrário. E os discípulos se desesperaram. De primeiro, eles tentaram contornar a situação, administrar a coisa, porque o crente é assim: quando vem a dificuldade, ele já acha que está bem crescidinho, que ele já tem maturidade espiritual suficiente para assumir as rédeas, para assumir os remos, no caso, né? E contornar a situação, administrar a situação. Aí Pedro começou já a ditar ordens: ó, João, pega a canequinha, começa a jogar água para fora. Tiago, segura nos remos, estabiliza. Tomé, vem um pouco mais para cá, faz peso desse lado do barquinho e tal, aquela coisa, tentando administrar a coisa. E às vezes nós somos assim também. Vem a luta, vem a provação, vem a dificuldade, e a gente tenta administrar a coisa. Não, eu vou ligar para o fulano de tal, ligo para o irmão ciclano, não, eu vou tentar dar um jeito aqui, faço um empréstimo, e eu vou correr aqui e ali, eu vou dar meus pulos, eu vou dar o meu jeito. Não é assim que você fala. Mas aí chega uma situação, chega uma hora que a situação foge ao controle, e você diz: meu Deus, não dá mais para administrar. Foi o que os discípulos fizeram. E agora? O que a gente faz? Acorda o homem, não dá mais para nós, fugiu da nossa alçada, acorda Jesus. Eles despertaram Jesus, e ele simples olhou para a força dos ventos e disse: vento, fica quietinho aí, porque eu mando em você. Você não manda nada aqui, eu mando em você. Eu mando na fúria do mar. Mar, fique quieto, vento, acalme-se. E foi isso que eles fizeram. Então nessa noite tenha essa humildade de reconhecer que somente Deus pode fazer um milagre na sua vida. Você já bateu tanta porta por aí, você já entrou em tantas outras igrejas por aí, e nada, sua vida continua a mesma. Mas hoje eu digo em nome de Jesus Cristo que aqui é o ponto final, é o lugar aonde Deus reservou para dizer: chega, não é você, sou eu. O milagre virá da minha parte. Pare de lutar com as suas forças, é Deus que vai trabalhar com você. Então diga para o seu meu irmão: desperte o único que pode fazer um milagre na sua frente. Jesus é o único. Para de ficar sofrendo ali. Até quando você vai ficar sofrendo, correndo de um lado e do outro? Não, chega hoje. Deus quer cessar esse vento na sua vida. E para nós finalizarmos, o último fator que pode fazer com que os nossos navios se quebrem e afundem são os rochedos submersos. Essas rochas submersas, você não sabe, é um perigo tão grande para os navios do passado, porque hoje, com essa tecnologia toda, os sonares que foram inspirados, interessante, naquele radar próprio dos morcegos, onde eles utilizam, a visão de um morcego é quase zero. No escuro, então, é interessante que quando eles estão todos voando ali juntos, eles não batem, eles não colidem uns com os outros, devido a esse radar. E hoje, essa tecnologia toda, esses GPS marítimos, que na verdade são chamados de sonar, eles fazem aquela varredura nas águas do mar, proporcionam aos navegantes uma viagem relativamente segura. Mas naquela época não. Você pode perceber as gravuras, as tinturas de grandes mestres, quando eles retratavam as naus do passado, sempre um sujeito com uma espécie de um grande varal na proa do navio, fazendo assim, porque ele ficava procurando ali para ver onde tinha uma rocha, porque uma rocha submersa poderia fazer uma avaria no casco da embarcação e ele ia afundar. Então essas rochas submersas representam, no mundo espiritual, porque é isso que vale para mim e para você, perigos que a gente não espera, perigos que infelizmente nós não estamos preparados para enfrentá-los, mas todavia eles são reais, não são visíveis a olho nu, mas são iminentes, estão ali, e a qualquer momento nós podemos topar uns desses mares, desses perigos que são reais. É aquilo que Pedro diz acerca do diabo. Ele disse: olha, o diabo está ao vosso derredor, está ao derredor de vocês, vocês não podem enxergá-lo, mas ele está lá ao redor de vocês, bramando como um leão,
procurando a quem possa tragar. De modo que essas rochas submersas representam um mal que um dia todo mundo aqui vai ter que enfrentar. Mas verdade é, ninguém está preparado para ele. E esse mal nós podemos traduzir como a morte. Quem aqui está preparado para morrer? Tem alguém aqui pronto para morrer? Acredito que ninguém aqui está preparado para morrer. Agora ir para o céu, quem aqui quer ir para o céu? Glória a Deus por isso. Mas e morrer para ir para o céu? Alguém quer morrer aqui para ir para o céu? É difícil. Então isso significa que ninguém aqui está preparado para morrer. E se você não se preparou para a morte, seja bem-vindo ao barco, porque eu também não. Ninguém aqui acorda cedo, toma banho, escova os dentes, lava o rosto e diz: olha, hoje eu estou preparado para morrer. Não, a gente se prepara para a vida. No Gênesis, no jardim da criação, lá no Gênesis, Deus assopra em nós o fôlego da morte. Não, foi o sopro da vida. O nosso DNA está repleto de vida. O ser humano, ele pulsa, um ser pulsante, pulsa dentro de nós vida. Por essa razão que a gente anseia muito mais de vida. A gente deseja vida. O evangelho que Jesus veio anunciar não foi o evangelho da morte, mas foi o evangelho da vida, de modo que ele diz: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Não é pouca vida não, eu vim para que vocês pudessem viver, gozar de uma plena e satisfatória vida aqui nessa terra. Eu vou dizer uma frase aqui que vai causar espanto para muita gente, mas eu tenho que dizer: o céu fez mal para a cabeça de muito crente, minha gente. É verdade, tem gente que depois que descobriu que é uma vida após a morte, ele vai desfrutar de um paraíso, ele simplesmente deixou de viver esse plano existencial. Ele fez de sua vida algo vegetativo, ele está apenas passando por esse plano de vida, e não é assim. Deus disse que aquele que atentar contra esse corpo é nessa vida que não é na outra. Deus naquele grande dia vai entrar em juízo com ele também. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que você se isolasse e ficasse gastando sua vida, não. Ele morreu para que você tivesse vida e aproveitasse cada segundo dela. Então, meu irmão, você precisa viver, porque o escritor aos Hebreus disse que cabe ao homem viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. E você está aí morrendo aos pouquinhos, se assassinando, se suicidando a cada dia, deixando de viver, deixando que as lutas, os processos, as amarguras dessa vida sufoquem você. Não, nessa noite sai daqui dizendo: eu tenho que viver mais, eu tenho que aproveitar mais a minha vida, porque Jesus morreu para que eu pudesse ter vida. Nessa vida só tem dois tipos de gente: aqueles que passam pela vida, e esses são maioria, é aqueles que estão aí passando pela vida, morrem e não deixam sequer saudades. Saudade alguma é deixada pelo sujeito que simplesmente passa pela vida. Mas o outro grupo faz parte daqueles que permitem que a vida passe através deles, e eles experimentam cada sabor, mas cada dissabor também, as lágrimas e os sorrisos, a luta, dificuldade, as vitórias também. Ele permite que a vida passe por ele, e ele experimenta a vida. Tem gente que simplesmente deixou de viver. Isso é um atentado à sua própria natureza, porque você recebeu o dom da vida. É por essa razão que o ser humano tem aversão a tudo aquilo que diz respeito à morte. A gente detesta velório, a gente detesta UTI, a gente detesta cemitério. Por quê? Porque a gente foi projetado, está no nosso DNA, no DNA de cada um de nós, vida. Então, meu irmão, viva em nome de Jesus Cristo. Há um tempo atrás passou na TV um filme que eu particularmente gosto muito. São dois monstros lá de Hollywood, Jack Nicholson e Morgan Freeman. O nome do filme, agora eu não vou lembrar, porque eu estou ficando velho. Eu preciso. Estou precisando. Além da vida. Não, antes de partir. Antes de partir. Mas a história do filme é mais ou menos o seguinte:
Eles descobrem ambos que têm câncer e que eles vão morrer. E os médicos deram um pouquinho de tempo de vida para os dois. E eles então fazem uma lista de tudo aquilo que eles queriam aproveitar em vida, mas que durante uma vida inteira eles não fizeram. Talvez por medo, apatia, preguiça mesmo. Mas a morte, depois que eu assisti aquele filme, já é a segunda ou terceira vez, eu tomei a consciência de que a morte só manda recado no cinema. A morte, ela vem quando você menos espera. O salmista disse que a nossa vida é comparada a uma erva que é plantada na terra, e com o calor do sol ela se seca, e com a força do vento ela se vai. O homem vive 70 anos no máximo, segundo o salmista, e depois disso é apenas enfado e cansaço. E tem gente deixando de viver. Meu irmão, Jesus morreu para que você tivesse vida, e vida com abundância. Eu vou fazer aqui talvez a pergunta mais séria que você já ouviu essa semana, esse mês, talvez esse ano aqui. Eu vou perguntar para todos vocês: se você soubesse que essa semana que vai entrar, que começa hoje, fosse a sua última semana de vida, o que você faria? Pergunte à pessoa que está ao seu lado: se essa fosse a sua última semana de vida, o que você faria? Pergunte a ele. Olhe nos olhos dele e faça essa séria pergunta. Diga: meu irmão, se essa fosse a sua última semana de vida, o que é que você faria? Eu amaria muito mais, perdoaria muito mais. Eu ia dar um beijo na minha esposa como eu nunca beijei, talvez como o primeiro beijo que eu dei nela. Eu ia comer muito mais chocolate. Eu ia ligar para todos aqueles irmãos que faz tempo que eu não falo com eles. Talvez eu compraria aquele passaporte da alegria, já que o Play Center vai fechar, aí o pessoal está com medo lá, que os brinquedos estão matando. Eu ia dizer: mas e daí? É a minha última semana mesmo, eu vou um pouco mais cedo, e daí? Mas eu ia aproveitar um pouco mais. Você percebeu? Você está morrendo aos poucos. Você fez de sua vida um marasmo. Aquele cotidiano que te sufoca é todo dia a mesma coisa. Acorda, escova os dentes, lava o rosto, vai para o trabalho, bota a marmita na bolsa, vai para o trabalho, volta, metrô cheio, ônibus, vem para a igreja, mas nada muda. Mas nessa noite Jesus está dizendo: eu vim aqui para fazer uma revolução. Eu vim aqui para revolucionar a sua consciência e dizer que você tem que viver, porque vida é uma só. Abrace muito mais, ame muito mais, beije muito mais, viva muito mais, perdoe muito mais. Não espere o Natal chegar para você pegar o telefone e ligar para quem você ama. Não espere a iminência da morte bater na porta da sua casa para você dar valor à vida que Jesus comprou para você. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua